Hoje falaremos sobre a trilogia A Busca do Graal. Seja bem-vindo ao Contracapa, meu nome é Felipe e se você gosta de livros, de leitura, de literatura em geral, considere se inscrever aqui no canal. E hoje é mais um dia de resenha. Então eu vou resenhar hoje a trilogia A Busca do Graal, que é o Arqueiro, o Andarilho e o Herege. Aqui no canal já tem resenha de cada um deles, são resenhas em 2 minutos. Então, cada um desses livros tem o seu próprio vídeo. E eu hoje não quero fazer em 2 minutos, eu quero estender um pouco mais, porque como eu vou falar da trilogia inteira, eu vou querer me estender em algumas coisas e falar um pouco sobre o autor e sobre tudo que eu achei. Então, calma aí, deixa eu colocar aqui atrás. Na resenha do primeiro livro, do O Arqueiro, eu falei que era um livro arrebatador. E não só é a série inteira arrebatadora, como ela é intensa, é uma série de livros visceral mesmo. O autor, o Bernard Cornwell, ele é muito... O ponto forte dele é conseguir te transportar para aquele espaço de tempo e viver como que as pessoas viviam ali. Ele traz uma bagagem histórica muito boa, então ele consegue te dar detalhes da ambientação. Você consegue, se você estiver lendo ali, é capaz de você respirar fundo e sentir o aroma da planície que eles estão caminhando ali. De tão bom e tão descritivo que ele consegue ser. Como a história do protagonista, né, do Thomas de Houghton, se habitua ali pela Guerra dos 100 Anos, tá o tempo inteiro tendo batalhas, tá tendo conflitos, e o Bernard Cornwell também consegue te transportar para aquela batalha que você começa a sentir falta de ar de tão angustiante que tá ali as pessoas sofrendo e tomando porrada e não sabendo o que está acontecendo. Às vezes você está lendo ali, você também não sabe o que está acontecendo, mas eu acho que é completamente natural e comum num ambiente ali de guerra as pessoas ficarem confusas do que está acontecendo. Então, voltando, dando um passo atrás e contando a história do livro, a série se chama A Busca do Graal e envolve um inglês chamado Thomas de Houghton buscando vingança. Por quê? Porque, como eu falei, se habitua ali na Guerra dos 100 Anos e o Thomas, quando era mais novo, ele vivia ali numa cidadezinha litorânea com o pai dele, que era padre ali da região, e ela é invadida pelos franceses. De barco, eles vão lá, saqueiam a cidade inteira, matam o pai dele, tá com o terror geral lá e vazam. E aí ele fala, porra, eu quero minha vingança. E aí passa-se anos, acho que 10 anos, ele se junta ao exército inglês e vai para a França para tentar achar essa pessoa que matou o pai dele e conseguir a vingança dele. E aí ele descobre que um dos artefatos chave lá da cidade dele foi roubado e ele vai atrás desse artefato também para devolver, que era do pai dele. E ele acaba se enrolando ali numa história do Graal. Então a família dele começa a ter a ver com o Graal, onde pode estar o Graal, o detentor do Graal vai ter a vitória na guerra. E aí ele é meio que incumbido de ir atrás desse Graal. A construção do personagem é muito interessante, porque a gente consegue acompanhar ele desde pequeno, né? Quando tem lá os franceses invadindo a cidade dele e matando o pai dele. A gente tem o começo da carreira dele no exército, né, da Inglaterra. Então, a primeira vez que ele se junta, o passar dos anos e ele evoluindo como soldado, como arqueiro dentro desse exército. E a gente vai aprendendo coisas sobre ele que ele está aprendendo ali também. Então ele não se colocava ainda em ambientes de batalha, então ele começa a ver como que ele se sente em cada batalha. Ele vai tendo que raciocinar melhor para estratégia de batalha. Ele acaba se relacionando com mulheres, então ele acaba aprendendo como que ele se sente em relação a cada mulheres. Evoluindo no livro, ele começa a se questionar sobre ser pai. A gente começa a descobrir se ele quer, se ele não quer, o que aflige ele, quais são os medos, quais são os desejos, né? Quais são os aflitos. E a gente acaba ficando muito próximo do Thomas, a ponto de ficar amigo dele. Então a gente acaba torcendo para ele na batalha, a gente acaba ficando
puta, não acredito que ele fez isso, tá na cara que não vai dar certo. E assim com a evolução do personagem, a evolução da história. O livro ele foca diretamente no Thomas, então não tem um segundo ponto de vista. Tudo o que acontece ali é na perspectiva do Thomas, é escrito em terceira pessoa. E os 3 livros são livros com uma cadência muito boa, divididos de uma forma que você consegue compreender a história. O segundo livro, O Andarilho, eu até falei na resenha, ele é um pouco mais lento, porque é um momento da história do Thomas que ele ainda está tentando descobrir alguma coisa e tem que ficar migrando de um lugar para o outro, o que é ruim, porque e aí a história começa a divergir para pontos que não tão interessantes quanto o crescimento do personagem ou a busca realmente ali do Graal. Comecei a ler esse livro de uma forma engraçada, porque eu nem sabia que era uma trilogia. Eu falei, O Arqueiro. Nossa, sempre gostei dessas coisas meio de medieval. Eu comecei a ler. Aí eu comecei a me envolver com o Thomas. Falei, não, que da hora, tem um segundo, tem um terceiro. E se eu não me engano, tem um novo livro, que é o 1356, se eu não me engano, do Bernard Cornwell, que envolve o Thomas também. Não faz parte da trilogia da Busca do Graal, mas também tem ali o Thomas como o protagonista que eu quero comprar para ler também e fazer uma resenha para vocês. Essa é uma trilogia que eu indico muito, que se você gosta de ficção histórica, você acaba aprendendo muito sobre a Guerra dos 100 Anos. Eles ficam vivendo muito ali entre a Grã-Bretanha e a França, então ele vai a pé e quando ele anda a pé, ele meio que demora para ir de um lugar para o outro, você acaba entendendo quais são a vegetação, como é que são o relevo que ele está lá, e é muito, muito legal. Tem uma ou outra fortificação fictícia que o Bernard Cornwell colocou para a gente abstrair um pouco, né, e entender o ponto que o Bernard quer colocar, mas em modo geral é um livro muito bem construído. Para o que o Bernard quis fazer, a execução foi ótima. Então, A Busca do Graal, a trilogia, eu recomendo. Se você quiser achar esses livros para comprar, é só ir aqui na descrição que tem todos os links lá. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Até a próxima. Tchau.